Boa noite, minha gente. Boa noite, meu povo. Olhe nos meus olhos. Eita, coisa boa é saber que em mais uma segunda-feira nós nos encontramos aqui na TV da sua casa. Eu tô aí na sala, no quarto agora, na área, junto com você. TV 25.1, boa noite para todo mundo. Aonde você estiver, seja muito abençoado. No rádio, ao vivo, de forma simultânea, aqui nos 92.1 da Rádio Líder. Tá na Líder, tá ligado em Jesus. Boa noite para você no seu local de trabalho, no seu deslocamento, saindo aí do seu local de trabalho, indo para casa agora. Obrigado pelo carinho da audiência, você aonde estiver no seu posto de trabalho, tá no plantão também, acompanhando a gente via YouTube. Olha, na palma da sua mão, pode ser que você faça isso agora, apertando o play aí e dando uma conferida junto com a gente no nosso canal, que é o Olhe nos Meus Olhos. Você pode se inscrever, ativar as notificações e ainda compartilhar para quem você quiser. Faz a sua parte. E em 3 frentes de comunicação, nós vamos viver essa noite de segunda-feira muito abençoada aqui. Segunda-feira, 7 do mês 4, o mês é abril e as portas de Deus estão abertas para a sua vida. Essa segunda-feira é mais uma daquelas no finalzinho da noite que o Senhor ainda não deixou vencer o dia, porque o dia vai fechar quando é meia-noite, para começar um novo dia. Então, até lá, o Senhor vai te surpreender através de tudo que vai ser colocado aqui no nosso programa. Eu estou recebendo hoje uma querida mãe, guerreira, empresária, pastora, assistente social e tem um coração gigante em generosidade, serviço, atenção, e o que essa mulher tem vivido de experiência não é brincadeira. Eu vou receber e queria que você encaminhasse para muitas pessoas, porque a história de hoje é marcante. Eu fiquei arrepiado só em ouvir aqui parte do que ela vai contar, mas eu não vou dar spoiler, vou só dizer para você, fica aí, porque agora chegou a minha amiga que vai falar, e eu peço aqui uma salva de palmas da minha equipe aí para ela, Simone Silos, pastora. Boa noite, minha amiga, seja bem-vinda. Boa noite, querido. Graça e paz. Maravilha. Muito obrigada. Que leveza, que graça a senhora carrega aí. Olha, e eu acredito que essa graça vem do céu, vem do Espírito Santo, vem de Deus. E a causa que o Senhor tem dado à senhora para avançar é uma causa que nem todo mundo tem abraçado. A gente vê muitas dificuldades nessa área. Mas nós vamos trazer o entendimento da nossa audiência, primeiro um pouquinho falando sobre a senhora. Simone Silos foi uma menininha quando criança, muito mimadinha. O pai e a mãe mimou em tudo. Foi sempre aquela que a mãe não podia deixar nada fora do lugar que ela deixasse quando criança, que ela corria para resolver o que você tinha que resolver. Como é que era? Conta uma história de onde você veio, como é que é? Vamos fazer uma radiografia aqui agora. Pelo contrário, né? Eu venho de uma família cristã, extremamente disfuncional, né? A minha mãe sonhava em ter 2 filhos. Eu sou a 4ª filha, né? Então, eu já vim com esse estigma da rejeição, né? E durante muitos anos eu não entendia os meus conflitos com ela, né? Foi a pessoa mais difícil. E eu lembro da minha infância, eu muitas vezes questionar a Deus porque a gente era criado na igreja e eu não entendia por que a gente vivia algo na igreja e dentro de casa era totalmente diferente, né? Ela é uma pessoa assim, muito difícil, muito sofrida também, ela tinha muitas feridas, mas como criança a gente não entende isso, né? A gente só... o questionamento era por que, assim, na minha cabeça de criança, por que me odiava tanto? Né? Sério? Por que Você maltratava? pensava isso? Pensava. Por que me maltratava tanto? Então, quando eu cresci, eu tinha muitos questionamentos de coisas que eu via na igreja também, né? Porque a minha igreja na época era a maior parte da minha família, né? Minha família é muito grande, eles são imigrantes nordestinos aqui de Pernambuco. Então, chegaram lá, aquela grande família toda pertencente à igreja, e eu via muitas falhas. Então, essa ferida da rejeição, a minha mãe também tentou me abortar, né? Depois ela me contou, em várias discussões que a gente tinha, ela sempre falava isso pra mim, que ela deveria ter me abortado, né? Graças a Deus, já liberei perdão, né? Sou muito tranquila em relação a isso. Você é a filha mais nova da família? Sou a caçula. São quantos né? irmãos? 4 irmãos. Tá. Ela, de uma mãe que só queria ter 2, né? Então, 2 aí sobraram na história. Então, quando você já nasce, as primeiras ações de rejeição já começam logo, Já começam. porque você é a caçula. Isso, já começam. E aí, sem esse entendimento por ser criança, o único questionamento era porque né, eu era tão maltratada, assim, né? Ao mesmo tempo que ela
tinha momentos de carinho, ao mesmo tempo ela era uma pessoa sempre foi uma pessoa muito difícil. Né? Hoje eu entendo que eram os traumas, né? Ela também veio de muita fome, de criar, viu os irmãos morrerem de fome, enfim, né? Da seca e tudo. Então hoje eu tenho esse entendimento, liberei perdão, hoje graças a Deus eu tenho um amor muito grande, cuido dela. Aleluia. Mas isso me fez, assim, a imagem de Deus para mim ficou um pouco arranhada sobre isso, né? Por que Deus me permitia viver daquele jeito, né? Sendo tão rejeitada, sendo tão a ovelha negra da família, ela sempre falava. Porque quando há um relacionamento narcisista, né, de pai ou mãe, os pais sempre têm um filho dourado, né? Então eu tinha o casal de irmãos, que era o que ela desejou, como filhos dourados. E os outros são os bodes expiatórios, que a gente chama, né? Meu Deus. Então eu era uma das filhas, aliás, a bode expiatório, né? Então, muito criticada, sempre comparada à minha irmã mais velha, que era o sonho dela. E realmente minha irmã, uma mulher que se converteu muito cedo, sempre foi exemplo, né, de obediência e tudo. E eu já fui para o outro lado, de questionamento, sabe, né, de não entender aquilo. E aí cresço nesse ambiente dentro da igreja, questionando muito, sempre fui muito questionadora, vendo as falhas, né, e levando aquilo para o coração. E cresço, assim, entendendo que muitas coisas que eu vi ali, para mim, não condizia com aquilo que eu via as pessoas vivendo, principalmente da minha família. E aí entrou no meu coração, foi nessa hora que o inimigo semeou algo no meu coração. Você lembra quantos anos você tinha? Eu lembro que eu tinha uns 12 para 13 anos. Eu lembro 12? Que eu estava numa aula de escola de GBD, um primo meu era o meu professor, e ele pregou pra gente sobre o jugo desigual. E eu questionei e falei que eu não concordava com aquilo, porque eu via muitas pessoas que eram crentes, casadas com crentes, e que não davam nenhum testemunho, e eu via jugo desigual. E eu via na minha vizinhança... Você não aceitava já com 12 anos? Já tinha esse senso de justiça? Com 12, 13 anos por causa disso. Porque eu via a guerra da minha mãe com meu pai, minha mãe falando muitas besteiras pro meu pai, Os atacando. 4 filhos também percebiam esse distrato? Percebia. Esse jeito? Percebia tudo? Sim, percebiam e havia muitos conflitos. A família era bem desestruturada nesse ponto. A minha mãe era muito insubmissa ao meu pai. E meu pai, meu pai muito, muito retraído, né? E sempre muito pacífico. Então ela, né? Então isso fez com que eu questionasse, né? Eu lembro de eu questionando esse meu primo, que era o nosso professor, né? De adolescentes. E eu falei para ele, eu não concordo com isso. E eu, se tiver que casar com uma pessoa não crente, eu vou casar. E eu, tipo, né? Quase que desafiando Peitando. Deus. Eu vou provar, né? Eu acho que esse foi o pensamento. Eu vou provar que uma pessoa crente com uma pessoa não crente pode dar certo. Lógico que eu queria um homem crente, mas se não pintar, para mim, não haveria barreiras. Aquele versículo, para mim, não seria um impeditivo. Foi isso que eu coloquei no meu coração. E aí eu cresço na igreja, né? Chega um momento que eu só frequento, mas eu estava muito revoltada com tudo que eu via. Meio que só frequento, mas não quero mais estar à frente de nada. Não quero estar participando na época, né? Naquele tempo, culto jovem. Sim, os conjuntos, né? Conjuntos, os corais, eu fazia parte de coral e tudo, eu saí de tudo. Porque eu sempre dizia assim, eu não suporto hipocrisia. E aqui eu achava todo mundo hipócrita. Aquela fase, né? Bem adolescente, bem adolescente. Do calendário da rebeldia, exatamente. Daquele jeito, entrei né? nessa fase, né? E eu falo hoje, né? A gente tem muita vergonha de falar, mas a gente tem que falar, né? Porque hoje talvez tenham muitas mães aqui ouvindo a gente que estejam passando por isso. E é muito importante entender que muito mais do que a gente fala é o que a gente vive. O filho está observando, e eu observava muito isso. Sensacional. Calma aí, volta aí. Vamos Atenção. voltar. Eu gostei. Pega isso aí porque é importante. 92.1 Rádio Líder, nós estamos ao vivo aqui, agora no rádio. Pastora Simone, que tem muito para contar e para compartilhar com você. O @ dela vai aparecer já para você seguir ela também. No YouTube você está vendo e ouvindo, e na TV da mesma forma. TV da gente, canal 25.1. Agora aqui, eu sou o Renatinho, para você que descobriu hoje pela primeira vez, zapeando o rádio, 92.1 Rádio Líder. Todos os dias eu tenho um compromisso com você, no Olhe nos Meus Olhos aqui, começando 10 da noite, indo até 11 horas, na TV, no rádio e no YouTube, tá? Pastora Simone Silos está comigo aqui hoje, e você já deu para sentir que ela tem um sotaque diferente, né? Eu posso dissertar sobre a sua cidade, ela é carioca, do Rio de Janeiro, da Gema mesmo, né? É, mesmo. E está falando aqui sobre um tema muito importante que está servindo para você, mãe, mamãe, pai, nova mãe, que agora está também sendo mãe, logo nesse começo de período aí, descobrindo, não é? Como é cuidar do filho, já passou pela maternidade e agora você está cuidando do filho. Ou então é mãe de adolescente. O que ela traz é importante. Eu queria que você falasse mais uma vez sobre... eu acho que foi um trocadilhozinho que você fez assim, se lembra? Isso. Como é?
é muito mais do que o que você diz, Sim. é o que você faz. Certo. O filho está observando isso. Isso é forte. E Dentro do carro, dentro da cozinha, em casa, lugar. o filho vai modelar, ele vai copiar para praticar aquilo que ele está vendo. Isso, exatamente. E eu questionava muito isso, né? Eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? Então, assim, eu via as práticas. Então, é aquela coisa de você estar em casa e alguém chamar e você mandar o filho dizer, ou então você dizer que você não está. Então, são essas pequenas coisas que vai colocando no coração do filho, muitas vezes, o desejo até de não servir a Deus. Então, o exemplo arrasta muito mais do que a fala. Muito mais do que a fala, né? Porque crianças e adolescentes, eu digo que são esponjas, né? Então, eles estão absorvendo tudo. E uma hora eles vão manifestar isso de alguma forma. Cuidado tem que ser redobrado Tem dentro de que casa. ser redobrado, exatamente. E aí eu saio dessa situação. Realmente eu temia o Senhor, né? Eu conhecia, né? Criada na igreja, na EBD e tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha essa semente da rebeldia dentro de mim. E aí eu cresço, saio para trabalhar, vou viver minha vida mesmo morando com meus pais. E ali o diabo muito astuto não aproxima rapazes cristãos, sempre rapazes, né? Porque quando a gente está disponível para sair dos caminhos do Senhor, o diabo sempre tem um barco pronto. Você disse tudo. Estava disponível, né? É. Deu brecha, deu lugar, né? Exatamente. Estava vulnerável. E vulnerável já com esse pensamento. Se não pintar um cristão, eu vou casar e eu vou provar que uma pessoa boa, né, de boa índole, trabalhadora, ela também pode dar certo. Você tinha uma opinião firme, firmada. Tinha, dentro de mim eu tinha. E essa foi a armadilha que Satanás preparou para mim. Então, aos 26 anos, eu conheço, né, o meu esposo, pai dos meus filhos. E ali era um homem trabalhador, era um homem de boa família, né? E naquele momento eu achava que tinha tudo, né? E muita cobrança da família, quando é que vai casar, as primas casando e tudo. E eu senti naquele momento que eu já estava passando da hora, né? Por causa dessa cobrança. E aí resolvo casar, a gente tem... Só que ali, é algo que eu quero deixar assim bem, bem destacado aqui. Todo relacionamento abusivo, ele dá sinais antes de um casamento. A gente aqui finge não perceber. Eu em várias discussões que às vezes a gente tinha no namoro, ele já tinha rompantes de violência. Ele jogava... Eu lembro que na época era aquele Walkman, né? Sim. Ele jogou no chão numa discussão que nós tivemos num ponto de ônibus e ele pisou no Walkman. Um tempo depois, a gente estava na casa dos pais dele, ele teve o ventilador, pifou, ele tentou fazer rodar novamente a hélice, quando não conseguiu, ele jogou contra a parede. Você estava vendo já o que E eu já estava vendo, mas não percebia. Então, isso é algo também que eu quero deixar bem nítido aqui, bem claro, que já existem sinais. O divórcio começa no namoro. O divórcio da violência doméstica, ele já começa no namoro. É sobre esse tema que a senhora tem um projeto e que ajuda centenas de mulheres em todo o Brasil. Exatamente, isso. Sobre essa necessidade da mulher se amar, ter cuidado, se proteger e, à luz da palavra, ser guiada para não correr o risco de depois um prejuízo muito grande, não conseguir, então, reparar esse prejuízo que foi desenvolvido na história da vida do casal. Mas continue falando, por gentileza. Exatamente. E aí eu caso, primeiro ano maravilhoso, tudo bem, né? E aí depois do primeiro ano, aí a máscara cai, né? Então aí o inimigo realmente se revela, né? E aí eu começo a sofrer, primeiro agressões psicológicas, porque sempre é um ciclo, né? Isso eu ensino quando eu vou palestrar nas igrejas, nos lugares onde eu sou convidada. Rapidinho, você estava distante da família, próximo, no bairro, na cidade, a fuga dessa rebeldia que te leva para vencer e querer mostrar para todo mundo que podia e sentir ainda que dava para o casamento, você estava distante ou estava sendo cuidada ali? Tinha amparo da família? Eu tinha família, morava com meus pais, mas eu trabalhava próximo, né? Mas ao mesmo tempo, lá no trabalho, era um lugar onde eu vivia o que eu queria. Tá. Né? Não fazia coisas erradas assim, não, porque eu ainda tinha o temor. Mas eu já não estava com aquele compromisso, né? Então, eu namorava, a gente saía com os amigos, a gente se reunia no final de semana, enfim. E eu, logo depois, caso. Né? A família, muitos da minha família não aceitaram, exatamente por ele não ser um rapaz cristão. Ele se dizia católico, né? Mas não praticante, os pais também. E aí eu embarco nessa furada. E aí começa, depois do primeiro ano, um ciclo abusivo que foi aumentando e piorando. Começou com as agressões verbais, psicológicas, até que começaram as agressões físicas. E eu passei 18 anos nesse relacionamento, com adultério, ele me traiu,
me agrediu, né? E eu, nesse tempo, eu já tinha voltado, né, a estar num compromisso com o Senhor. Vi a necessidade de voltar, né, a esse compromisso, a estar de volta na casa do Senhor. Tive uma grande experiência com Deus nessa época, né? Fazem praticamente 20 e poucos anos, né? Foi antes de eu ter minha filha, então eu sentia que realmente eu precisava voltar para os caminhos do Senhor, porque agora eu ia ter filhos, então eu precisava criá-los. 18 anos de sofrimento. 18 anos de sofrimento. Estava completando a maioridade de resistência. Isso. E com toda essa situação, então agora eu já estou de volta ao caminho, né? O caminho do Senhor, né? Com Jesus, e sofrendo tudo isso. E o tempo todo eu entendia que aquilo dali tinha sido, né? Não tinha nada a ver com o Senhor, tinha a ver com a minha rebeldia. E ali eu entendi que aquela palavra, né? Porque acho que dentro de mim uma coisa que eu pensava muito é que muita coisa era extremamente preconceituosa na Bíblia. A gente tem esse pensamento, né? Você quando pensava? A gente pensava. Principalmente essa questão do julgo desigual. Eu achava que era preconceito com quem é de outra religião. Qual o problema? Somos tão amorosos, né? Nós somos... Achava que, através do que você tinha, conseguia remir ele, ia mudar a história Exatamente. dele. A história de você querer evangelizar usando a sua própria vida. E não precisa. Jesus já morreu por todos. Ele já se sacrificou. Né? Você não precisa se sacrificar. Então, naquele momento, eu me dei em sacrifício por algo que Jesus já tinha se sacrificado. Então, naquele momento, eu entendi que as leis do Senhor, elas não são punitivas. Elas são protetivas. Muito bom. Quando ele quando ele dá, né, quando ele dá para nós a sua palavra, ele não está nos punindo ou está sendo preconceituoso ou está sendo exclusivista, né? Nós somos um povo, lógico, somos um povo do Senhor separado, mas ele está nos protegendo. A senhora entende que automaticamente, quando ele entrega a palavra, a Bíblia, quando ele entrega o manual da vida, o roteiro, é para que haja zero prejuízo, para que essa pessoa seja protegida e entenda o caminho. Exatamente. E no caminho seja fortalecido para ter as melhores escolhas. Exatamente. Não é? Percebendo o que é errado, o que não é errado. Isso. Então, você está dizendo aqui, de forma pontual, que se for uma vida pautada nos princípios bíblicos, essa pessoa terá sucesso. Exatamente. Pode ter no caminho alguma dificuldade, alguma peleja. Mas é mais fácil de você... Mas aí já sabe, porque está instrumentalizado, instruído, não é? Capacitado pela palavra para caminhar. Verdade. Muito bom. E aí, depois quando eu estava ainda nesse casamento, sofri a traição, foi um grande golpe para mim, né? Quando eu descobri, eu estava com 3 filhos já pequenos, né? Muito atuante na igreja, com vários ministérios, líder, né? Líder de evangelismo, missões. E ali naquele momento eu sofro aquele golpe, mas ao mesmo tempo eu tenho muita consciência de que a culpa era minha. O Senhor não tinha nada a ver com aquilo. E ali naquele momento, então, agora eu entendo que eu tenho que clamar ao Senhor por misericórdia. Falei, Senhor, agora eu preciso da tua misericórdia, que o Senhor me libere. Por quê? Porque existem casos, e aqui a gente não vai fazer nenhuma apologia a divórcio. Tá. Existem casos que o Senhor realmente recupera o outro. E eu lutei durante 18 anos. Tanto que quando eu descobri a traição, tinha só 8 anos de casamento. Eu ainda, durante mais 10 anos, eu tentei recuperar, resgatar, perdoei, liberei perdão, né? Tentei restaurar meu casamento. Mas eu também entendi que o Senhor, ele não restaura casamentos, ele restaura pessoas. E pessoas restauradas restauram casamentos. Muito forte. Então, quando eu vi que o outro estava obstinado e não queria a restauração, e os meus filhos já estavam sendo prejudicados de tal maneira que a minha filha já estava depressiva, a mais velha dizendo para mim que ela não queria saber de casar, porque para ela, se casamento era aquilo, ela não queria viver, eu vi o quanto que aquilo já estava prejudicando também a minha descendência, né? A geração que vinha através de mim. A senhora também tinha culpa de sustentar aquilo e está transferindo para dentro de casa uma situação muito perigosa. E ao mesmo tempo que você imagina, porque exatamente também existe essa pressão da igreja, né? E dos familiares. Você vai estar destruindo a sua família, quando na verdade não somos nós que estamos destruindo. Nós estamos tentando resgatar. Então há um movimento de reculpabilizar a pessoa que está em sofrimento, a vítima. Então, isso foi o que me despertou. Tem alguma coisa errada. Porque a gente aqui precisa de amparo, precisa de cuidado, mas o tempo todo, quando você pensa em sair daquilo, toda a posição eclesiástica é de voltar. Você precisa... E perdão, eu fui entender depois, que não significa, em casos extremos, né, em que você vê que não há uma possibilidade real de recuperação, não significa que você tem que conviver junto. Você vai liberar perdão. E foi o que aconteceu, eu liberei perdão. Mas ali o Senhor me ensinou que eu poderia sair daquela situação, salvar a mim e aos meus filhos, liberar perdão e não conviver mais com a pessoa. Durante esse período de logo depois da descoberta nos 8 anos,
A senhora continuou 10 anos. 10 anos tentando. Ele continuava fazendo as mesmas Continuava práticas, e foi piorando. errando. Foi piorando. A violência doméstica que chegava em casa. Ele chegava sempre muito... Era uma coisa muito... A gente chama de pisar em ovos, né? Você nunca sabe como a pessoa vai entrar pela porta. E normalmente ele entrava muito estressado e sempre descontava na gente. Em mim, nas crianças, até nos nossos pets, nos cachorros. Até os cachorros sofriam. Grosseria, grito, fala? Grito, tudo. Se tivesse uma caneca fora do lugar, era motivo. Né? Então eu entendia que era espiritual aquilo. Era exatamente para nos oprimir, também para que ele fosse piorando cada vez mais, né? Tinha a parte emocional dele, sofrida da história dele com o pai, que o pai também fazia a mesma coisa com a mãe, mas tinha também a parte espiritual que já vinha geracionalmente. Sim. Mas, enfim, eu fui tentando com todas as armas que eu tinha, orando, jejuando, clamando ao Senhor libertação. E quando chega nesse tempo... Ele batia nas crianças? Batia muito. Sério? Era muito violento, muito violento. Chegou muito. a bater na senhora também? Chegou a bater em mim. Chegou a ameaçar até os meus pais, que moravam no mesmo terreno, numa casa ao lado. Agrediu meus cunhados. A senhora se achava extremamente apaixonada? O que é que fazia essa Não, doideira? era exatamente o temor a Deus de não desfazer por causa da aliança. Era a consciência da aliança. Então, essa consciência fazia com que eu já não suportasse mais, mas o medo de estar desobedecendo a Deus. Você insistia, acreditando? Eu insistia, exatamente. Aí, quando eu percebi que estava prejudicando os meus filhos, eu comecei a clamar ao Senhor por misericórdia e autorização. Porque ali o meu temor já estava tão grande, eu já tinha voltado para os caminhos do Senhor de tal forma que eu não queria dar um passo se o Senhor não me autorizasse. Então, nesse momento, eu falo, Senhor, eu só saio se o Senhor me autorizar. Porque eu entrei pelas minhas próprias pernas, desobedeci. Mas agora, para sair, eu preciso da sua autorização. Pastora Simone, aqui abre-se um precedente para as pessoas do outro lado aqui estarem acompanhando essa história e ficam dizendo o seguinte: eu conheço uma história de uma pessoa também ali que está vivendo desse mesmo jeito, o marido dela bate nela, faz isso, aquilo e aquilo outro, e ela não é acompanhada por ninguém, nunca ligou para a polícia, ela está vivendo esse calabouço, essa prisão. É muito doido esse tema, né? Exatamente. Talvez tenha alguém bem religioso que vai dizer diferente daquilo que a senhora está contando. Isso, com certeza. Mas eles não caminharam com a senhora quando o marido chegava em casa. Isso. Nenhum desses lá do teor religioso chegava para poder dizer, deixa eu não. pegar na sua mão, vamos conversar, vai ver como é que era. Não, eu só falava assim, minha irmã, você precisa orar. Continue orando, né? E seja sábia. Mas eu estou sendo sábia, eu estou me calando. Tinha momentos que eu revidei, depois eu passei a não revidar mais, com discussões, sim. Exatamente para evitar. Não, e aí, eu acredito que nem revidasse, a fraqueza da mulher nunca vai ter força para poder dizer nada. Não, e eu não revidava assim com palavras. Então, às vezes, ele estava me ofendendo, eu me calava, porque a estratégia do Espírito Santo era se cale. Não fale, eu vou te justificar. Não tinha força, mulher. E aí, quando eu me calava, aí piorava, porque ele falava, ainda está de deboche. E eu não estava de deboche, eu simplesmente falava, não vou responder. Você estava tentando fugir do... Fugir, eu sei que não vai adiantar eu falar. Você não está ouvindo, você não vai ouvir. Então eu vou me calar, então agora você está com deboche. Então tudo, né, tudo redundava para que as coisas piorassem. E aí quando eu passo esse momento, os últimos 5 anos eu vejo que várias mulheres na igreja também passam pelo mesmo que eu. A gente estava numa comunidade, né, a nossa igreja, uma região muito pobre. As mulheres de pescadores a maior parte eram famílias de pescadores na nossa igreja, que nós, nesse trabalho de evangelismo, nós alcançamos para Jesus. Então, agora eles vêm para a igreja com todo esse arcabouço de sofrimento. E ali eu começo a ver várias mulheres que vêm se consolar comigo, vêm se aconselhar comigo e contam as mesmas histórias. Era uma fotocópia daquilo que tinha vivido muito dentro parecido, de casa. Marido bebendo e ambiente de prostituição, porque a gente sabe que ambiente de pesca, muita drogadição, vários ambientes, né? Mas a pesca, principalmente, muita drogadição, muita bebedeira, muita prostituição. E aí elas vêm e começam a relatar. E aí eu entendo ali, o Espírito Santo me comove e fala assim, com o mesmo consolo que você está sendo consolada, você agora vai levar consolo para elas. E aí eu começo a cuidar delas. Começo a cuidar delas, começo a aconselhar elas, começo a partilhar de tudo, né? E naquele momento elas se sentem acolhidas e seguras, porque ela fala, poxa, ela que é líder também passa. Era um movimento que estava surgindo dentro de uma igreja que não tinha essa sororidade, empatia, né? Porque a gente pensa que isso é só lá do mundo, esses termos, mas não, isso é um termo que a gente usa, inclusive no serviço social, do qual eu sou assistente social. Então, naquele momento, eu começo a acolher, começo a ouvir as histórias e começo a aconselhar. E falo, olha, a gente vai... Né? E ali nós conseguimos
a partir daquele movimento, criar uma cooperativa, criar curso de capacitação para elas, buscar capacitação, porque existe um recurso dado pelo governo federal chamado Defeso, que ia só para a mão dos homens. No período quando não pode ter a pesca? Quando não pode ter a pesca. Ia só para os homens. E ali a gente viu quanto que elas eram oprimidas e também perdiam, elas não tinham direito. Olha aí. E nós começamos uma luta na época. Na época era até o ministro Marcelo Crivella. Ministro da Pesca. Marcelo Crivella. Isso, Marcelo Crivella. No Rio de Janeiro. E a gente começa esse movimento com as mulheres, a gente se junta com elas para fazer, né, essa cooperativa, curso de capacitação, de filetamento. A senhora tomou a frente. Eu e minha irmã tomamos a frente na época junto com elas, ou com algumas líderes que tinham lá. E nós começamos esse movimento, não só de capacitação, né, busca de recurso e busca de recurso, mas também do cuidado emocional e psicológico. Deus utilizou isso, e espiritual. Uma vivência. Isso, e a gente uniu as forças, né? Não só o trabalho que elas precisavam de renda, a capacitação que elas precisavam ser trabalhadas, mas também o cuidado de Deus. Deus preparou tudo. Vou usar uma especialista aqui, unir ela à irmã dela, que é corajosa e valente também. Mulher de Deus. Cheia de fé as duas. Juntamos com outras mulheres e a gente começou. Salvar em atenção especial a urgência emocional, espiritual, física, financeira, esse grupo aqui. E foi surgindo isso. Foi surgindo. E aí na igreja a gente continuava ali, né, abençoando, aconselhando, né, e cuidando delas. E ali o Espírito Santo fala para mim, olha, desse movimento eu vou levar você para fazer algo maior. E o Espírito Santo começou a falar e começou a levantar profetas. Onde eu ia pregar ou ministrar, levantava um profeta que não me conhecia e falava, olha, o Senhor vai te tirar do Rio de Janeiro. O Senhor tem algo grande nesse seu trabalho com mulheres. E, para mim, era algo que naquele momento não fazia sentido, porque tudo fluindo ali. Tá bem, tá tudo tranquilo. Aí a gente vai, né, ampliando. Chega um momento que eu vou para uma outra igreja, né, por causa de alguns problemas que aconteceram na nossa igreja, que eu até compartilhei com você. Sim. Né, eu gosto muito de fluir nessa área da misericórdia, do socorro, da assistência social. E ali alguns trabalhos foram sendo tirados, a gente não concordou. E aí o Espírito Santo me mostrou que era o momento de migrar agora para um outro trabalho de outra igreja que estava fluindo muito nesse meu chamado, que é essa área. E com necessidade também urgente de também, atenção. Isso. Esse pastor me chamando, me convidando e eu esperando, aguardando o Senhor me liberar. E quando o Senhor me libera, eu vou para essa igreja. Aguarda só um minutinho. Atenção, gente. Ó, olha aqui nos meus olhos. Ei, nós estamos ao vivo hoje, nessa segunda-feira, dia 7. Muito feliz em saber que você ligou a TV aí já. Tá no canal 25.1, tô vendo, olhando você nos seus olhos, sei que você tá ouvindo pelo rádio também, e você tá compartilhando, eu vi agora que você fez isso, parabéns, muito bom. Compartilha a nossa transmissão via YouTube também, no canal que é Olhe nos Meus Olhos. Eu vou ficar muito feliz, aqui o seu amigo Renatinho, pedindo para que você compartilhe para todo mundo, no grupo da família, amigos do colégio, trabalho, faculdade, no grupo de mulheres também. O que a pastora Simone está contando aqui, gente, é uma exposição muito forte. Primeiro, toda mulher, ou todas as mulheres, têm lá dentro um sentimento de se resguardar com medo, de se resguardar para se proteger, não gostam muito de abrir, não é, as gavetas das suas emoções, expondo as dores, e ela, sobrevivente dessa luta, que talvez seja a luta de mais alguma outra mulher aqui. O programa de hoje é pontual, faz muito sentido ao tema do projeto que Deus deu a ela, Liberta para Mulheres. Isso. É uma libertação de verdade. E a Carioca vai contar como a chegada dela em Fortaleza, depois do que ela está falando aqui, fica à vontade. Isso. Eu estou muito certo de que nós estamos chegando muito longe no coração de mulheres que precisavam ouvir isso hoje, logo no começo da semana. Amém. E aí eu passo para essa igreja era uma igreja que estava fluindo nessa área social. E aí lá a gente estava, né, ajudando um restaurante que alimenta 150 pessoas todos os dias, é um trabalho com crianças dentro de uma comunidade carente, é uma clínica de recuperação de álcool e drogas. Então, ali eu vi o ambiente propício para que eu pudesse também auxiliar e crescer ministerialmente. Então, para mim, não fazia sentido quando eu recebi essas palavras, mas eu estava ali trabalhando, fluindo, né? O Senhor me autoriza a sair desse casamento, né? Foi um período muito turbulento, muito difícil, muito sofrimento, muita perseguição. Até a tentativa mesmo, ele tentou, né? Contra a minha vida. Enfim. Deus tinha que fazer algo, né? Era o processo que eu precisava passar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu recebendo essas palavras que o Senhor me tiraria do Rio de Janeiro, né? E aí, eu começo a me aprofundar mais na questão das mulheres. Porque agora, além de vítima, eu tenho agora um chamado do Senhor para ministrar
Onde eu fui ferida, o Senhor agora vai me curar para eu tratar e cuidar de outras mulheres. Forte. Então, quando eu começo a debruçar sobre a violência doméstica e o Espírito Santo começa a abrir a minha visão, ele começa a mostrar o quanto que a igreja evangélica brasileira não sabe trabalhar com esse tema. O quanto que se joga para debaixo do tapete. Eu fui ver as estatísticas, Renatinho. Você foi estudar muito. Fui estudar muito, fui me aprofundar, tanto que eu me tornei assistente social por conta disso, né? E aí eu começo a ficar... Eu fiquei muito assustada. Porque eu descobri... Hoje, né, a gente tem a Lei Sim. Maria da Penha, são várias conquistas, e existem muitos trabalhos que são feitos direcionados a todas as mulheres. E a lei garante isso, as políticas públicas garantem isso, o governo hoje, né, tem crescido cada vez mais o direito das mulheres. Mas quando eu olhava com um olhar para as mulheres cristãs, eu vi o quanto estava longe de nós esse acesso. Não porque era negado, mas porque o nosso ambiente eclesiástico sufoca e não deixa a gente chegar. Você acha que tem muita negativa, muito tabu, Tem muito enfrentamento, tabu, muita religiosidade? Muito tabu. E aí eu fui para uma pesquisa de uma pastora chamada Valéria Vilhena, que eu fiquei de queixo caído. Ela fez essa pesquisa e ela descobriu que o nosso índice das mulheres cristãs é o maior do que todas as outras mulheres. Então, de 100% das mulheres agredidas, 40% se declaram evangélicas. Ou seja, 40% é uma fatia gigante, 60% são todas as outras religiões e não religiões, ateísmo, gnosticismo. Então, 60% para todas as outras e 40% para os evangélicos. É muita coisa. E aí, quando eu me deparei com aquilo, eu tomei um choque. E aí eu fui me debruçar mais, né, pesquisando, porque todo assistente social ele é um pesquisador. E eu descobri que desses 40% das mulheres que se declaram agredidas são evangélicas, menos de 1% denuncia. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Por que elas não denunciam? E aí o Espírito Santo me falou, por quê? Porque as igrejas não querem abrir a visão para entender o sofrimento da mulher. Então é sempre, minha irmã, vá para casa, ore mais, seja sábia. Se você tentar sair, você vai destruir. E aí eu entendi esse movimento de reculpabilizar a mulher, de mandar ela orar quando, na verdade, precisa agir. A gente não está dizendo aqui, fazendo apologia a divórcio, mas muitas vezes essa família ela precisa ser afastada para que essa mulher receba tratamento e esses filhos, esse homem seja também cuidado, para que lá na frente o Senhor faça essa restauração. Não é de qualquer forma. Você falou dos princípios, dos sinais que logo na área do namoro, no início, você já acompanhava e já via que estava gotejando alguma coisa ali. Sim, já. E esse sinal já serve também para fazer esse filtro do perigo futuro que você pode estar correndo. Isso. As escolhas são muito importantes. Isso. Você me contou também que copiou o modelo da mãe e do pai dentro de casa e até utilizou uma expressão dizendo, eu não quero ser tipo eles. Uhum. Na igreja são maravilha, Isso. uma benção, e dentro de casa estão vivendo aqui o terror. Era um mundo pegando fogo dentro de casa. Isso, exatamente. Quando saía bênção, tá tudo certo. Isso. E agora você vai para um lugar que é um lugar de estudo, de pesquisa, de formação, Isso. para ter a vivência onde passou e conseguir compartilhar de experiências com as mulheres. Isso. Quando isso acontece, você não está dizendo aqui que toda mulher vai viver do mesmo jeito, vai passar, é uma forma de bolo padrão para todo mundo. Não, exatamente, é sobre isso que a gente vai falar. Tem outras histórias aí, tem muitas mas histórias. só vai estar de olhar bem aberto se tiver sendo essa mulher rendida pelo Espírito Santo. Isso, exatamente. Entendendo que a palavra vai servir de guia para que ela possa também se colocar à disposição dessa nova oportunidade. Exatamente. A senhora era briguenta? A senhora era valente, muito, guerreira? Muito. Isso é perigoso também? É perigoso, muito perigoso, porque exatamente essa falta de controle, essa falta de domínio, né, o desenvolver do fruto do Espírito, do domínio próprio, Sim. Isso é como você jogar um fósforo ou jogar gasolina no meio do fogo. Nas rodas de conversa, as mulheres que chegam, elas chegam dizendo que são furiosas, que vão para cima do marido? Sim, muitas. E aí a gente começa também a trabalhar esse temperamento, né? Porque a sabedoria ela também passa pelos princípios da mansidão, do domínio próprio, né? Da longanimidade, da bondade. Então, muitas vezes também são essas áreas, porque muitas vezes o Senhor não vai tratar o marido, vai tratar primeiro a esposa. Sim. E o Senhor primeiro me tratou, né? Houve a separação, hoje nós não estamos juntos, mas o Senhor vem me tratando desde então. Já começou a me tratar lá e depois do divórcio o Senhor continuou me tratando. Então, o que o Senhor sempre fala para mim, né? Existem muitas interpretações que estão equivocadas, né? Eu sei do desejo, a gente não quer ver nenhuma família desfeita.
Claro. Mas a gente quer ver famílias restauradas, mas tratadas, cuidadas pelo Senhor. Então o Senhor vai ter seus métodos para cada um. Nem sempre, para algumas pessoas vai ser como o meu caso. Né? Uma hora Você acredita que se não fosse as traições de 18 anos, sofrimento, até na linguagem do cearense eu acho que você já aprendeu, peia, a peia que você levava, a peia que é uma sola, não é? Lá no Rio a turma diz, né? Vai tomar o quê? Vai tomar uma sola, vai tomar as burdoadas, o que é que o carioca diz? Assim? Pancada. Vai tomar as pancadas. Então 18 anos de traição, 18 anos do marido que brigava, que queria quebrar as coisas em casa, não tinha como ficar mais do estado que estava. Mas foi preciso piorando. passar por todo esse processo. Isso. Aí a senhora está dizendo o seguinte agora aqui, que talvez existam pessoas que estão sofrendo com tudo isso, mas não estão sabendo qual o caminho para tratar. Exatamente. Alguém talvez com a mente aí virada, não é? Sem um amparo da fé bíblica. Tem também o motivo de não ter um amparo da palavra fé bíblica, relacionamento com Deus, tudo bem, mas tem gente que é extremamente truculenta e quer medir força com o marido. Também. Precisa ser acompanhada, precisa ser estudada. Precisa de acompanhamento. É isso que você está distribuindo aqui, né? Isso. E precisa também entender que o Senhor tem o jeito de tratar com cada caso. Então, como você falou, não é uma receita de bolo. O que aconteceu comigo não vai ser com todos. Para cada um, o Senhor vai. Mas não foi uma escolha birrenta ou marrenta da senhora dizer... Vou me separar. Não, né? foi tão tremendo. Foi uma fuga, foi Deus que deu um livramento. Renatinho, foi tão tremendo que eu ouvi Deus. Foi a primeira experiência que eu tive de ouvir Deus falar audivelmente comigo nesse dia. Ele falou audivelmente comigo 2 vezes. E foi tão tremendo que eu vi Deus me libertando. Ele falou, por isso que o nome do projeto é Liberta. Ele falou, eu te libero desse casamento. E eu pensei que eu estivesse ficando doida, como Samuel, né? Senhor, fala que teu servo, fala que teu servo ouve. Então, eu precisei ouvir novamente. Na mesma noite, o Senhor falou comigo. Foi um dia que ele tinha me agredido, me deu um soco, quase quebrou meu pescoço. Meus filhos entraram chorando na frente. Pai, não bate na mamãe. Eu falei, encerrou aqui. Todas as tentativas, todas as orações já tinham sido feitas. E naquele dia, chorando e clamando, eu falei, Senhor, me liberta. Você amava muito ele? Não, eu já estava mesmo por obediência. Meu Deus. Já estava muito machucada, muito. E vendo meus filhos feridos, né, para uma mãe piora. Mas eu estava por obediência. Então, naquele momento, eu falei, Senhor, me socorre. E a gente chega até a pecar, Renatinho, porque a gente chega a orar, fala assim, salva logo e leva. E isso é pecado, você deseja a morte de alguém. A gente tem que ser transparente para entender isso também. A gente peca. Porque a gente deseja, que o sofrimento é tanto que a gente fala assim, eu tenho certeza que muitas vão dizer isso, né? Que desejam a morte. Senhor, salva e leva. A gente quer salva. A gente acha que isso libera a gente diante do Senhor do pecado de desejar a morte de alguém. Se eu estou pedindo para ele ser salvo. Mas eu queria, porque eu falava assim, é o único jeito que eu vejo. Eu não consigo sair. Tem outras que estão tão presas que vivendo a autoabnegação, ou então autoflagelo, a dependência emocional, codependência, que elas pedem até a morte delas mesmas. Também, né? pedem também. Deus me deixa esse homem livre. Eu recebo muitas leva. Mulheres que falam isso. Que eu não aguento mais. Eu recebo muitas, né, no aconselhamento e tudo, no tratamento que a gente faz, com as psicólogas também, que a gente tem as voluntárias, e elas falam isso. Eu prefiro que Deus me leve. Eu quero que Deus me mate, porque eu não consigo sair. É muito difícil, não é fácil. Por isso que eu também falo isso. Não fique colocando mais peso em cima de uma mulher que volta para o relacionamento abusivo depois de sair. Porque ainda há uma dependência, uma codependência a ser tratada. Não é fácil sair. Eu mesmo tive inúmeras tentativas de sair e voltava. Porque eu olhava para os filhos, olhava porque eu não tinha para onde ir, eu não tinha apoio, eu estava desempregada na época. Né? Então, existem muitos fatores, a família pressionando, a igreja pressionando. Então, não é fácil. Mas aí eu descubro isso. Então, eu falo, Senhor, eu quero agora então trabalhar de uma forma mais efetiva. Não que eu não atendo, eu atendo todas as mulheres. Mas o meu olhar agora vai focar nas mulheres cristãs. Por quê? Porque as mulheres cristãs, elas não sabem o que fazer, como fazer. E a gente tem também as anciãs, as mulheres, né, as mulheres de Tito II, as mulheres mais velhas, Sim. que aconselham as mais novas. Só que muitas delas, ao invés de aconselhar com sabedoria, elas exatamente falam isso. Não, eu também sofri. Olha o meu exemplo, eu suportei. Então você tem que suportar também. E, na verdade, o conselho é suportar as aflições com Cristo, mas muitas vezes você vai correr risco de vida. O Senhor não quer isso. Né? E aí pega aqueles textos de Malaquias e vários outros textos e interpretam de forma equivocada: o Senhor odeia o divórcio. Mas ele também odeia o homem que veste de violência, que se veste de violência. Então, o Senhor odeia, e o divórcio ali, na verdade, a palavra, né, Sim. original não é divórcio, é repúdio, que tem diferença.
né? Mas, enfim, o Senhor realmente não quer que a gente quebre uma aliança, Ele quer que a aliança permaneça, mas Ele prefere você viva. Ele não quer você morta. É forte, hein? Né? Então, há toda uma dinâmica, é todo um trabalho multidisciplinar com essa família. E as igrejas, muitas vezes, eu falo isso com muita tristeza, não querem mexer, porque dá trabalho. O que a senhora fala aqui não tem nada a ver com empoderamento feminino. Não, eu sou muito confundida. Movimento feminista. Eu vou dizer para você que eu já tive portas de igreja fechada quando descobriram sobre o que eu ia falar. Sabe por quê, Renatinho? Eu recebo mulheres de líderes que vêm se aconselhar comigo. E elas aos prantos dizem, olha, eu sofro em casa. Na igreja ele é um santo, ele é um homem de Deus, ele é um presbítero, ele é um pastor. Mas em casa só a gente sabe o que passa. E quando eu vou pro líder acima dele, né? Quando eu vou pro superior, pro pastor sênior ou pro bispo, chego lá e falo, minha filha, se cale, ore, porque senão você vai destruir o ministério do seu marido. Então, as líderes chegam para mim. Então, tudo é sempre jogado. E eu falo, irmã, não é desse jeito, sabe? Então, assim, é lógico, a gente é capaz de suportar muitas aflições por amor a Cristo. E essa é a diferença também da mulher cristã. Ela consegue passar coisas que muitas outras não passam. Ela suporta as aflições. É a diferença porque a gente tem Cristo. Nós temos uma esperança. Existe essa esperança. Mas a gente pode, sabe, tratar. E uma outra coisa também que o nosso projeto tem, né, de visão, é que esse homem lá fora, né, nos projetos seculares, eles são demonizados, né? O homem, a maioria dos projetos são liderados por mulheres feministas, né? Elas têm as ideologias de pensamento delas, né? Eu não estou aqui para ficar discutindo sobre isso. Nós somos cristãs, então nós temos a nossa direção, o nosso manual, né? Então, aqui é o nosso, então a gente seguia por ele. Então, nós somos femininas. A feminilidade bíblica é o que a gente prega, né? Então, a gente não prega extremos. Mas o que a gente fala exatamente é isso, que lá eles demonizam o homem nos outros projetos que existem, né? São ONGs, são instituições governamentais. Não se pode falar, né, nesse homem. Esse homem ele tem que ser punido, ele tem que ser preso. E o nosso olhar não é esse, o nosso olhar é cristão. Esse homem talvez, né, quase sempre precisa de ajuda. Às vezes ele não quer ajuda. Acontece, a gente precisa discernir isso. Ter discernimento do espírito. Mas tem homens que precisam de ajuda, foram feridos, foram maltratados por pais, padrastos, avós, foram abusados. Então, eles carregam marcas profundas. Então, a gente não joga esse homem fora. Isso é forte, tu tá falando, hein? A gente precisa, e inclusive eu falo isso... Tá dizendo que não joga o homem fora de jeito nenhum. Não, Jesus nunca jogaria. Não é por motivo de birra, já falei, intriga, assim, bobeirinha e tal, chateação, ou porque quer mostrar que tem mais. Não é pelo movimento ideológico feminista, não. Deus não joga o homem fora. A senhora acredita que assim como existem as políticas públicas de trabalho para dar atenção aos dependentes, não é? Há tantas situações diversas que existem, são políticas que são colocadas dentro das empresas, dentro das organizações não governamentais, ainda dentro das igrejas também. Devia ter uma sala de acompanhamento dentro das instituições religiosas para dar essa atenção? Com serviço certeza. social respaldado em ouvir, fazendo escutatória de casos de pessoas, é isso? Com certeza. E nós temos muitas profissionais, psicólogas e assistentes sociais cristãs, que têm esse olhar, sabe? Que não vai ser uma ameaça para a igreja. Jamais. Mulheres muito sérias, né? Eu me considero uma mulher madura, né? Diante de tudo que eu passei, de tudo que eu vivi, como hoje eu conduzo o trabalho do Projeto Liberta, né? Então, em todo tempo, eu tenho a escuta para entender todas as situações. São muitas camadas. Não é simplesmente vai, separe... Não é assim. Nós temos que entender o contexto, a dependência, a codependência, os filhos como estão, como é que está a situação financeira dessa mulher, porque muitas delas sofrem o abuso patrimonial. Então, são 5 os principais tipos de abuso. É o sexual, é o psicológico, é o patrimonial, é o moral, é o físico, que são os 5 principais. Então, muitas vezes, essa mulher, todo o patrimônio está na mão do homem, então ela se sente coagida, não tem como ir para outro lugar, nem para ser cuidada. Ela não pode pagar um psicólogo, ela não pode... Então, como é que é a situação dessa mulher? Vamos analisar. Então, eu acho que a igreja, né? E eu falo muito isso quando eu estou palestrando, quando eu estou falando com mulheres, e quando eu estou falando em igrejas, quando eu estou palestrando. O cuidado e o acolhimento e o serviço social, a assistência social, ela é muito mais do que uma cesta básica. Nós, como igreja, podemos ir muito mais além do que distribuir só roupa, sopa e cesta básica. A gente pode ir além.
A gente tem como ir além. Nós temos profissionais capacitados dentro das igrejas que estão só esperando um comando, um chamado, uma liberação para eles atenderem, para eles estarem ali ajudando. Essas mulheres precisam de ajuda, porque lá elas vão exatamente ouvir o que a gente não quer que elas ouçam. Larga o seu marido, manda prender, faz isso, faz aquilo. É isso que eles vão falar. Né? E nós temos a palavra de vida eterna. Nós temos o pão que vai alimentar essa mulher, que vai acalmar e vai acolher essa mulher. E nós estamos negligenciando esse pão para ela. A senhora acredita, direção pastora, certa. que se tiver essa... de forma embrionária, antes, logo no começo, ali, essa atenção toda, um curso para casais, mas Sim. também um curso que prepara sobre as dores do casamento, sobre tantos Sim. traumas que podem existir. Se for esse acompanhamento constante, a senhora acredita que separações seriam evitadas, que crises de brigas, como acontece, deveriam ser evitadas também? É isso que a senhora está dizendo? Com certeza. Eu digo para você que se já houvesse um olhar, já desde a adolescência, né, aquela transição, que é onde os jovens vão começar a preparação para o casamento, as igrejas deveriam se preocupar com isso. Já deveriam estar trabalhando essas crianças, porque essas crianças e jovens e pré-adolescentes e adolescentes, eles vão casar. É muito mais fácil você... Muito forte. Não é? É muito mais fácil você direcioná-los de forma correta, né? Fazendo da forma certa e eles entenderem o que é um casamento, quais são os princípios básicos de Deus, o homem como protetor, como provedor, né? O amor sacrificial do homem como sacerdote, como Cristo amou a igreja, a mulher em submissão, que a palavra é totalmente deturpada. Não é ser capacho do marido, ela estar debaixo de uma missão. O Senhor deu uma missão para o homem. A mulher é auxiliar, idônea, ali, ó, lado a lado. Muito bom. Ela foi tirada da costela, exatamente lado a lado, nem do pé nem da cabeça. Ela nem está acima nem abaixo do homem. Esses meninos e essas meninas precisam ser instruídas sobre isso. E eu levo isso para as escolas. Eu já fui em várias escolas, chego lá e falo sobre isso, né? Que a igualdade delas, né? Das mulheres em relação aos homens, porque Deus nunca fez essa acepção. Ele simplesmente colocou o homem como líder. E ela vai auxiliar nessa liderança. E ela vai, como auxiliadora idônea, como sábia, ela vai direcionar, vai ajudar, ele vai ter a decisão final, mas ela vai ser a conselheira, né? A mulher de Provérbios, eu criticava muito isso, eu falava, irmãs, a gente faz tantos cultos de mulheres, culto rosa, né, que a gente chama, fala sobre a mulher de Provérbios, fala sobre tanta coisa e tantas questões sociais que estão aí arrebentando as mulheres da igreja. E uma vez eu fiz um desafio para nossa pastora lá no Rio. Como foi? A gente ia fazer um culto rosa desse. E ela reuniu todas as líderes, uma mesa grande com várias líderes de células, de ministérios. E ela falou, qual vai ser o tema? E sempre aquela coisa rosa, vamos fazer isso aqui. Eu peguei e desafiei ela. Falei, vamos fazer uma roda de conversa antes sobre a violência doméstica? Ela falou, isso aqui, né? Tipo pensando, mas a igreja não tem isso. Eu falei, você vai se assustar. Quando nós fizemos essa roda de conversa antes do culto de mulheres, o quanto de mulher que tem nessa igreja que você não sabe que sofre. Ela aceitou o desafio e nós fizemos um café para elas antes do culto. Ela ficou assustada. Depois nós fomos convidados para as rádios lá. E aí nós começamos a receber muitos relatos no próprio culto de mulheres, no próprio roda de conversa. Várias mulheres, quando eu fui entrevistada junto com uma advogada da igreja que também falou sobre a Lei Maria da Penha, naquele momento ali várias mulheres tiveram coragem de se abrir. Eram membros da igreja e sofriam. Elas precisavam passar na exposição da sua contação de história, cada uma, para que se tivessem... sentir encorajada. E oportunidade também de sarar o casamento. Exatamente. Todo casamento tem jeito? Todo tem. Não há nada impossível para o nosso Deus. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Quantas histórias de reconstrução e restauração a gente tem visto? Sabe? Quantas coisas maravilhosas, mas precisa da condução. Sim. Precisa de líderes maduros, trabalhados. Então, assim, eu estou preparando agora um curso de capacitação para lideranças em relação à violência doméstica. Eu quero ministrar, eu já ministro, né? De uma forma de palestra, eu vou. Mas agora eu quero fechar um curso realmente, né? Eu já estou preparando para treinar essas lideranças, para saber como lidar nesses casos. Bem rapidinho, atenção, você está ouvindo aqui a Rádio Líder, está na Líder, está ligado em Jesus, ao vivo, eu, Renatinho Soares, no Olho e nos Meus Olhos, recebendo a pastora Simone Silos, que além de ser pastora, mãe, empresária, guerreira, ela também é líder de um movimento que tem agitado o Brasil, levando oportunidade de valorizar as mulheres, fortalecendo mulheres contra a violência doméstica desde 2011, que é o Liberta para Mulheres. Mulheres que viveram uma vida com experiências negativas nos seus relacionamentos, e ela, como assistente social e pastora,
tem encontrado solução através do amor de Deus, da graça do Senhor, e tem compartilhado, e são lindas as histórias de transformação que tem acontecido para cada pessoa. Olha, eu aproveito para chamar a sua atenção, você aqui na TV, no canal 25.1 também, e aí no YouTube você pode compartilhar, eu sei que você já está inscrito, compartilha, manda para mais alguém, faz a sua parte, porque é muito importante essa oportunidade que nós estamos recebendo a nossa amiga carioca, que vai morar no Ceará com certeza, já está morando no Ceará há 2 anos, né? Isso. E aí tem muito de Deus para compartilhar aqui. Eu queria que você viesse junto com a gente ainda, porque tem muita coisa no programa. Deixa eu aproveitar aqui para fazer uma pergunta, senhora. É o seguinte, os dois sentados à mesa, um homem e uma mulher, sem inspiração bíblica, sem auxílio, sem ajuda, eles vão encontrar resposta? Olha, por milagre até consegue. Milagre, o senhor está dizendo, né? Só no milagre. Só se Deus fizer esse milagre. Só, porque o Espírito Santo, nós, né? Eu sempre não se falo limita isso. a ninguém. Não, exatamente. Mas nós temos dentro de nós um vazio que a gente tenta preencher com muitas coisas. E até o casamento pode ser uma tentativa desse preenchimento. A vinda de filhos também, para muitas mulheres e casais, é a tentativa de preencher. Mas só quem preenche é o Espírito Santo. Então, muitas vezes, o Senhor ele tem os seus propósitos, ele vai realmente, mas a condução... Existem casais que, né, vivem bem, a gente sabe disso. Mas a aliança, né, Deus não instituiu, né, Deus quando lá no Éden ele inaugurou a humanidade, ele não inaugurou como uma igreja, ele inaugurou como uma família. Forte. Né, o Jardim do Éden. Então, é uma instituição que para Deus ela é extremamente preciosa. Né? Então, a gente combate muito isso, essa desmoralização, essa destruição familiar. Né? Então, às vezes a pessoa tem medo de me convidar nas igrejas porque acha que eu sou feminista, eu já fui chamada de esquerdista, eu nunca votei na esquerda. Né? Eu sou uma mulher, me considero uma mulher conservadora, de direita, mas tudo no equilíbrio. Sabe? A gente precisa entender o contexto. E hoje, assim, nós temos aqui, né, a gente tem recebido mulheres já há mais de um ano, nas reuniões semanais. Eu tenho alguns desafios que eu coloquei diante do Senhor. Hoje, o local onde a gente se reúne, ele não vai mais poder nos ser emprestado, né? Era um lugar cedido. A gente reformou o local e tudo. A gente toda sexta-feira fazia a roda de conversa com a psicóloga, as orientações e tudo. Então, hoje, eu preciso agora encontrar um novo lugar. Né? Inclusive, para a próxima reunião que a gente tem agora em abril, eu já não tenho lugar, mas eu sei que o Senhor já está providenciando. Vai providenciar, né? Pode contar comigo. Eu vou deixar a minha esposa mais perto da senhora também. Amém. Aí, para que a gente avance, tá? Dando atenção. Eu acho urgente essa medida. Sim. E que se tivesse facilitadores diversos, tipo 1.000 pessoas, 1.000 compromissados com ser um facilitador de levar essa mensagem, a gente diminuiria muito esses índices de todo tipo de doideira que tem acontecido. E aí nem tudo é a manifestação do diabo, né? Ali, tá faltando a graça de Deus na pessoa. Isso. Alguém pode dizer assim, foi o demônio, é o diabo. Não, tá faltando um pouco de observação, de reflexão, de entender, olho no olho ali, conversar, pedir para que o Espírito Santo venha, traga clarificação do entendimento e apresente onde é que tá. Nós temos aí 7 minutos para findar o programa, mas eu queria que rapidinho, conselhos rápidos para esse homem que se sente, que errou, não é? E que quer restaurar. Coisa curta, rapidinho, para começar, porque talvez ele está com medo de conversar, de chegar, porque durante a vida toda, já tem 20 anos de casado, 25 anos de casado, durante a vida toda, ele agora está com medo de voltar lá atrás e querer começar. 5 conselhos eu quero da senhora rapidinho. Ou 3. Depois eu vou querer 3, para ficar mais fácil, tá? E aí, quem quiser acompanhar, vem no Instagram, vem aqui em outro momento, vai acompanhar mais. 3 para os homens que estão intimidados porque já foram errantes lá atrás e agora tem medo de voltar, mas é necessário voltar para reajustar. E depois, mais 3 conselhos para as mulheres que são extremamente radicais do contato, do combate, aquelas que insistem. Parece que eu fui atender um casal e aí esse amigo estava dizendo, a missão dela é querer me desqualificar. A missão dela não tem lei, ela não tem respeito, ela diz no meio da rua, fala para todo mundo, e aí eu fico calado. O cara falando para mim, eu senti foi dó dele. Eu disse, rapaz, como é que pode? Não é desse jeito, graças a Deus. Como meu pai foi assim. Estão vivendo uma vida abençoada. Mais 3 conselhos e mais 3, e eu queria tocar nesse tempinho que a gente tem, para fazer um cronômetro na cabeça aí de programação, quando você vai compartilhar, sobre um testemunho de milagre que a senhora viveu esses dias. Por favor, então, 3 conselhos para os homens, 3 para as mulheres e a gente entra aí para o testemunho.
Tá bom. O primeiro conselho é que a palavra de Deus diz que você deve voltar de onde você caiu, né? Ele fala que a gente precisa voltar de onde a gente caiu, então ele sempre tem recomeço. Para alguns, talvez não tenha. O Senhor sabe todas as coisas, mas ele está sempre de braços abertos. O nosso Deus é um Deus extremamente misericordioso, né? Ele é aquele Deus que não, ele não vai levar em conta o tempo, né, em que você estava no erro. Ele vai entender o seu arrependimento, né? Segundo, quebre o orgulho, sabe? Tenha coragem de dizer não só para Deus, mas também para as pessoas que você feriu, seus filhos, pedir perdão à sua esposa, né? Isso é algo que move não só o coração de Deus, mas também vai te dar assim, muitas libertações, né? Pedir perdão, mesmo que até a pessoa ainda esteja ferida, não esteja tratada, não consiga liberar naquele momento, mas libere perdão, peça perdão. É um outro conselho que eu dou. E o terceiro, se aplique, né? Volte-se para Jesus, sabe? Tenha uma vida de acordo com os princípios de Deus, porque o papel do homem é um papel muito lindo, é um papel de resgate, é um papel de proteção, sabe? De paternidade, de direção para a família, sabe? E quando você erra, esse papel não é arrancado. O sacerdócio seu não foi arrancado. Ele pode ser restaurado, né? Então você precisa voltar realmente, se arrepender, porque o Senhor não resiste a um coração quebrantado e contrito. Para as mulheres, eu diria, primeiro entenda que o Senhor pode estar querendo te tratar. A gente tem essa mania de sempre botar a culpa para o outro, mas na maioria dos casos, primeiro o Senhor quer tratar você. Primeiro o Senhor quer tratar você. Então se deixe ser tratada pelo Senhor. Porque muitas vezes ele vai te deixar nesse processo. E tem uma frase que eu sempre digo, que prova repetida, lição não aprendida. Toda vez que o Senhor repete uma prova na sua vida é porque você ainda não aprendeu a lição. Forte. Então volta lá e aprende a lição. Se é para se calar, se cale. Se é para... Não tente com a força do seu braço. Porque enquanto você estiver com a força do seu braço, o Senhor recolhe o dele. A partir do momento que você fala, Senhor, eu não estou mais no governo, agora eu quero entregar para o Senhor. As ofensas, né? Lá em Mateus, a gente vê que as bem-aventuranças você é bem-aventurado quando você é perseguido, quando você é caluniado. Então deixa caluniar, entrega para o Senhor e deixa que Ele vai guerrear a sua guerra. E se deixa tratar. O segundo conselho olhe com carinho, né, para os seus filhos, o que está acontecendo, né? Como que eles estão reagindo, porque os seus filhos podem estar escondendo muitas coisas. Então, você vai descobrir muitas vezes que os seus filhos depois vão entrar, vão reproduzir e vão replicar aquilo que eles viveram, né? Então, eles vão repetir, vão entrar nesse ciclo de casamentos destrutivos, porque eles tendem a repetir o padrão. Tá? Esse é um outro conselho. E uma outra coisa são os sinais. Mulheres, atentem aos sinais no namoro. Grita com você, grita com os pais, grita com os irmãos, grita com o pastor, não respeita liderança. Tá na igreja, mas você não vê ele dedicado, ele só vai, sabe, para te agradar. Cuidado, sabe? Grande é a chance desse rapaz ser um abusador. Muito bom, Simone Silos aqui comigo. O Instagram dela tá aí. O YouTube continua aqui com essa transmissão válida por todo o tempo. Você pode compartilhar e assistir mais vezes. Na TV, você está vendo em única exibição. Pode ter uma reprise qualquer dia desse. No rádio, agora também nos 92.1 aqui da Rádio Líder. Eu queria saber quanto tempo eu tenho ainda. Deixa eu ver aqui na regressiva. Olha para mim, Pedro, por gentileza. Ih, o tempo estourou. A gente ia falar, né, sobre a situação. Rapaz, tem um testemunho poderoso aí. Em 56 minutos, ou melhor, segundos, não dá para fazer muita coisa, né? O tempo passou, mas você viveu um grande livramento. Isso. E é o primeiro espaço que você está vindo aqui hoje. Isso. Não falar sobre o livramento, falar sobre esse auxílio, sobre essa ajuda, essa oportunidade para a vida das mulheres, dos casamentos, das famílias. Isso. Mas foi forte. E eu queria marcar com você em outro tempo. Vamos para contar mais. Vamos. Contar mais. Vamos. Eu posso dizer quem é você aqui? Sim, pode. A mídia do Ceará e do Brasil, nesses dias, e acredito que a mídia no mundo todo, através dos recortes da internet e tantas outras imagens, vídeos que aconteceu. Essa guerreira que no começo do nosso programa eu apresentei sendo uma mulher sobrevivente, guerreira de fibra, corajosa, e diante de tantas lutas que já passou na vida,
poderia ter parado para desistir ou até mesmo ter se tornado uma depressiva, doente, paralisada. E quem sabe até, como falou que outras mulheres, quando ela atende, já disseram o seguinte: eu preferia morrer, não é? Mas ela não se rendeu, venceu cada etapa da vida e foi passando. Hoje, mãe de filho, de família, bem casada, está aqui vivendo um tempo glorioso em Fortaleza, veio do Rio de Janeiro para ser útil aqui. Mas a segurança do nosso estado deixou a desejar. E ela sofreu um sequestro, não é? A televisão mostrou, o rádio mostrou. Terça-feira, dia 1º? Dia foi 1º, isso? Foi. Terça-feira, dia 1º. Isso. Eu queria que depois você viesse contar. Vou. Porque vai servir de libertação para a vida de muitas pessoas também. Com certeza. Não é normal. Você estava dentro do carro, isso, saindo de um ambiente, de uma reunião de mulheres. De uma reunião de mulheres. Isso. Você Cristãs. Abordada e sequestrada. Isso. Na porta do condomínio. Sem defesa e sem auxílio de ninguém. Não. Na verdade, depois eu descobri que eram 3 homens, né? Mas foram 2 que me abordaram com arma, me colocaram dentro do carro e rodaram comigo aproximadamente de 40 a 50 minutos. Não tenho tempo. E você sofrendo muito? Sofrendo, né? Várias ameaças e perdi, né? Tiraram joias, relógio, celular, cartão, Pix, destravaram. Eu vou trazer você mais uma vez. Tá aqui. bom, vou contar. O coração tá ficando tratado esses dias aí, né? Rapaz. Nós estamos finalizando o programa de hoje agradecendo o carinho da sua audiência e prometendo voltar amanhã, se Deus deixar, se Ele permitir, se for de sua vontade, se Deus quiser, tá? Eu agradeço você no rádio, no YouTube e na TV. Pastora Simone, a senhora tem porta aberta. Vamos se organizar ainda para essa semana, quem sabe sexta-feira. Pode ser. Sexta-feira dentro do seu tempo, não é? Eu vou pedir ao convidado que eu tenho aqui para segurar a onda para sexta-feira e trazer a senhora para a gente falar sobre esse tema, tá bom? Certo. Eu queria que você agradecesse o seu povo aí que está assistindo, fica à vontade. Amém. Quero agradecer, né, a oportunidade e dizer para você que o Senhor é bom, Ele continua sendo bom e hoje, né, a minha estada aqui é algo para glorificar muito a Deus, né, pelos momentos que eu passei na terça-feira, mas em tudo eu glorifico ao Senhor, porque tudo é permissão dEle, tudo é para Ele, para a glória dEle, tudo vem dEle e volta para Ele. Muito obrigada. Aleluia. Tchau, tchau, minha gente, boa noite. Aproveita para descansar aí, tenha um sono reparador e que o Senhor te abençoe. Amanhã eu tô no rádio, logo a partir das 10 da manhã, nos 92.1 da Rádio Líder. Tchau, tchau. Deus te abençoe, a gente se encontra lá.